Salve mineradores e mineradoras do exílio! Tô chegando aqui para mais um vídeo tutorial e hoje a gente vai dar uma pequena olhada na atualização A Revolução da Economia do mod Age of Calamitos. E está sendo uma atualização bem maneira do mod AOC. Como já diz o nome, ele deu uma remexida no sistema econômico do mod e saiu algumas moedas, né, e entrou um tipo de moeda novo. E também agora a gente tem bastante merchan. A gente pode comprar bastante itens, entre outras coisas, né? Também teve algumas mudanças pequenas no sistema de magia, mas hoje a gente vai ver especificamente sobre o sistema econômico do mod AOC. Então, se você está gostando desse conteúdo, eu peço que se inscreva, deixe seu like para ajudar aqui o Minera e o canal a crescer, valeu? Então, sem mais delongas, solta a vinheta! Galera, uma das mudanças que já aconteceu, né, foi o ponto de spawn inicial, né? Como vocês podem ver, eu estou aqui em um ponto diferente. Antes a gente spawnava lá embaixo na praia, né? Agora a gente está spawnando em um... Agora a gente spawna aqui em cima de um platô, né, de uma plataforma. Temos aqui o Feronga, que é o cara que dá algumas quests tutoriais pra gente. Ele vai inicializar você nas quests, mas não é o nosso objetivo, tá bom? Só queria mostrar pra vocês aqui que mudou o ponto de spawn. A armadurinha inicial mudou também. Antes era da Vangu, né? Agora é da Stormhold. É a armadurinha aqui inicial. Bem maneira, né? E a gente vai lá pro hall, né? Porque as coisas começaram a mudar lá no hall. Eu aconselho vocês a fazerem as quests tutoriais, né? Principalmente se você for da facção de magia, né? Elvanor ou Felgard. Porque lá embaixo, já vou adiantar o assunto, né? Eu sou ansioso. Lá embaixo, lá atrás tem um acampamento Stormhold. Que também tem um altar novo, né? Que é o altar da magia essencial. Antigamente a gente desbloqueava uma magia básica aqui nos conhecimentos. E desbloqueava esse conhecimento aqui, ó. Que é uma magia básica, né? A magia inicial. Tá? E agora, para você aprender, você tem que ser da facção, né, mágica. Se eu não vou lembrar se é apenas Elvanor ou se ambas, né, Elvanor ou Felgard, desbloqueia isso, né? Mas você tem que ser de uma dessas facções mágicas para ir lá naquele acampamento. E lá você vai aprender, você vai ter que comprar um livro de sintonização com essa magia, né? E custa algumas moedas, né? Agora a moeda nova se chama coroas, né? Crowns. E você vai conseguir essas moedas fazendo essas questzinhas iniciais aí, beleza? Mas a gente vai sair daqui porque eu quero mostrar para vocês o novo sistema econômico do AOC. Vou entrar ali no hall. Bom, estou aqui no hall. Aqui a princípio não mudou muita coisa. A estética, né, de dinâmica, tem as questzinhas aqui ainda. Você vai escolher a sua facção. O que mudou mais foi aqui em cima, no segundo piso. Aqui no segundo piso, à esquerda, a gente já tem alguns NPCs novos. Deixa eu desligar aqui. Acho que assim vai ficar melhor, né? Depois eu tento dar uma melhorada aí na edição. A gente tem esse cara aqui, Craft Master. Algo que você vai perceber que entrou bastante agora foram as lojas, né? Agora você consegue comprar. Eu me arrisco a dizer tudo do Calamitos vocês conseguem comprar, né? Eu acho que talvez não endgame, né? Itens de quest mais avançados, né? Mas recursos vocês vão conseguir comprar. Eu me arrisco a dizer 99% dos recursos aqui no hall das facções, né? Então vai ter vários NPCs, né? Como esse daqui, que vai ter a lojinha aqui, né? Tem as especialidades, né? E vai ter a loja que cada um NPC especialista vai estar vendendo para vocês, ok? Esse aqui no caso está me vendendo uma montaria junto com a cela. Aqui já temos um NPC novo. Aqui é o hall das profissões, né? Você vai escolher a sua profissão, como antigamente, né? O que mudou a princípio aqui foi esse cara. Aqui em cima, se eu não me engano, também tem um NPC novo, que é o Hunter. Vou subir aqui, ó. Ó, Roderick, também é um NPC novo. Tem o Shopping. Ele vai estar te vendendo as coisas aqui de Farmer. Antigamente isso aqui era só da profissão, né?
Você tinha que comprar de alguém que tinha essa profissão. Agora você consegue comprar aqui. Essa aqui é a moeda, galera. Crowns ou coroa, aí no bom e velho português, né? Então, saiu, né? O Tin Coin, o Copper Coin, o Silver Coin, o Gold Coin saíram e entrou o Crown, beleza? Eu já vou mostrar vocês como trabalhar com esse Crown, mas eu vou mostrar agora aí os NPCs e as lojas, ok? Então sempre dê uma olhada aqui nas abas, né? Porque tem as especialidades aqui de cada NPC. Que é o Farmer Guild, ali o Moonshine. Aqui foi isso. Vamos ali para o outro lado agora, que é o lado do comércio. O lado esquerdo aqui é das profissões. E do lado direito ali é a parte de comercial, né? Aqui a gente tem um novo NPC, que é o antigo Master of Coins, né? Aquele cara que trocava, fazia o câmbio das moedas entre Tin, Silver, Cup, Gold, né? Agora é esse NPC aqui que vocês vão usar, ó. Eu acredito que ele seja um NPC temporário, porque o que ele faz é pegar as moedas antigas que você tiver aí guardado e converter em coroas, né? Então, se você tem bastante moeda guardada antigamente, das antigas, e é um momento de transição, né? Então, você pega e vai converter essas moedas antigas, né? Que é a Copper, a Gold, a Silver. Aqui não tem a opção de Tin, né? Então, talvez você perca suas Tins, que Moon Silver também está aqui para ser convertida. Então, esse aqui é um NPC que eu penso que vai ficar por pouco tempo aqui. Então, aproveite. Aqui a gente tem os antigos, né? Para quem conhece é antigo, são os NPCs que vendem as unidades para o Dispatch Board, né? Do Calamity. Esse cara aqui, ele vende o Dispatch Board. Ele teve uma remodelagem aqui, né? Trocou a roupa, o nome ali mudou. A Sofia, eu acho que continua ainda a Sofia, né? E aqui você compra... Aqui nele você compra o Dispatch Board, que é essa bancada ali. E aqui na Sofia você compra as unidades, que seriam os NPCs que vão ali, né? Dentro do Dispatch Board. Do lado de cá, o que a gente tem? Recursos. Agora, como eu falei no começo, né? Vocês conseguem comprar a grande maioria dos recursos. Tá? Tem Tecronixium aqui, ó, que é um item bem avançado. Bom, então a maioria dos recursos vocês vão conseguir comprar aqui. Bora ver o que ela vende. São especialistas, né? Essa aqui é especialista em gemas, cristais e gemas. Do lado de cá a gente tem. Lá de cá a gente tem alguns itens de confecção, tecido, né? Ataduras. Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa. Não tem mais nada. Então, isso foi uma grande mudança que teve no Calamity nessa atualização, beleza, pessoal? Itens de decoração. Quase tudo agora é comercializado com os Crowns, beleza? Como você pode ver aqui, tem outros itens, né? Tem outras moedas de troca ainda, que são os antigos, né? Arena Token, Guild Token, Honor Token, o Loyalty Token, tá aqui, ó. Isso não mudou, né? Continua o Skelly Coin, né? Que é aquela que a gente estava conseguindo essas moedas lá na Bob, na Floresta Negra. Tá? Continua, o que mudou foi as moedas comerciais, né? Então, alguns NPCs eles vão pedir as outras moedas, né? Como o Loyalty e tudo mais, né? Quer ver? Esse cara aqui, ó. Ó, ele pede o Honor Token, né? Algumas moedas dessas são dadas por administrador, né? Não tem um NPC que te venda ou te doe essas moedas específicas. Alguma delas, acho que a Honor Token você consegue em alguns loot. Não vou lembrar agora, mas em alguns loot vocês vão conseguir, se eu não me engano, mas é um recurso mais escasso no Calamitos. Aqui a coroa. Também tá pedindo coroa aqui. Ó, umas arminhas da hora, hein? Umas armaduras. Também tem algumas armas aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, a moeda dele é o Loyalty Token. Aqui a gente tem algumas sementes. Por Crowns. Alguns dice, algumas plantas. Pedindo por Crowns. E alguns comestíveis, beleza?
Então aqui esse cara pede esse cara aqui pede o Loyalty Token. Esse daqui pede o Honor Token. Honor Token. O Arena Token e o Skelly Token são pedidos em outros NPCs, né? Que não são aqui no comércio, no mercado. A gente vai deixar para um outro vídeo. No geral, foi isso que mudou do sistema de câmbio do Calamitos, né? Bom, galera, uma das formas de se conseguir os Crowns é o jeito tradicional aí, o bom e velho jeito Conan de conseguir as coisas, que é tomando dos inimigos, né? Então eu tô aqui num vilarejo, vou dar uma limpada aqui pra gente ver quantos Crowns a gente vai conseguir aqui. Valeu? Vamos lá. Eu tinha 15 aqui, né? Vou pegar essa pochetezinha. Bom, galera, eu só dei a limpada aqui inicial nesses NPCs que tem aqui na frente. Eu não fui em todos. Consegui algumas qualidades de bolsa aqui. Há 3 qualidades de bolsas diferentes de moedas que eu consegui, né? 15 aqui eu consegui logo na entrada ali, que eu matei 2 na entrada, né? Então, vou dar uma limpada rápida aqui, ó. Tá vendo? Então, sempre que você vai matar um NPC do Calamitos, tem a chance de vir as bolsas de moedas, de coroas, ok? Então, aqui a gente conseguiu 97. Eu matei só esses primeiros NPCs aqui, ok? Outra forma de você conseguir as coroas é vendendo recursos, né? No mapa, tem alguns vendedores pelo mapa, né? Compram recursos do Calamitos, tá? Então, a gente vai no primeiro que fica aqui embaixo, que é o recurso de gemas. Bom, pessoal, é uma pequena confusãozinha aqui, mas um dos jeitos de você conseguir mais coroas é vendendo o seu material para esses NPCs que tem espalhado pelo mapa, né? No caso, eu tô aqui no N4, tem esse vendedor aqui de gemas, né? No caso, é comprador de gemas, né? Você vende gemas para ele, ó. Se você colocar um lacaio, ele desbloqueia aqui, né, o Hangul. Se você colocar um lacaio, Hangul, você consegue desbloquear alguns outros itens de maior valor para poder estar vendendo, ok? A gente vender para ela aqui, ó. É 2 diamantes que ela compra. Deu 240 crowns. Então esse é mais um jeito de você conseguir. Esse aqui é um de gema. Eu sei que aqui no ralo, na entrada do ralo, tem outro, ó, que compra cabeças. Entrando aqui por essa passagem da direita. Aqui, bem em cima do boss, vai ter esse vendedor, ter esse comprador, né? Eu vou usar essa palavra que eu acho que é a palavra mais correta. Que ele troca por cabeças, né? Então você vem cá e vende as cabeças para ele. Bora ver quanto que vale uma do Kurokumo. Uma cabeça do Kurokumo vale 150 coroas. Beleza? Então é mais um jeito de vocês conseguirem moeda. Deixa eu tentar lembrar onde tem mais, cara. Bom, a outra vendedora que eu lembro fica aqui na entrada da cidade de Serpemeru. Aquela torre ali, ó. Aqui, ó. E você vai conseguir alguns minérios com ela. Vender alguns minérios para ela. Eles estão colocando recurso aqui. Parece que tem uma diferença aqui nos avatares, né? Mas colocando recurso aqui, você vende que deu 120 coroas, 35 titânio. Sempre lembrando de colocando o Hangul, você vai conseguir desbloquear outros itens aqui para vender, tá bom? Então esses são os 3 que eu lembro, comerciante, tá? Não lembro se tem mais comerciante desse. Bom, pessoal, eu não achei o outro vendedor, eu acho que são só esses 3 mesmo. Compradores, né? Onde NPCs que vocês vão conseguir vender seus recursos para conseguir crowns. Mas aqui agora, por exemplo, tem uma outra forma de você conseguir crowns, que é fazendo quests, beleza? Então a gente vai descer ali e vou mostrar para vocês. Espalhado pelo mapa, sempre vai ter alguns NPCs que vão dar quests diárias para vocês, né?
Aqui, como por exemplo, a gente tem esse NPC. Eu tô aqui na Vila do Skelgorion, no J2 mais ou menos, aqui no cantinho do J2. Tem essa vila, então aqui vai ter esse NPC, que ele vai dar quests diárias. Tá? Tem bastante pelo mapa, eu não vou saber todas, mas esse aqui já é um, e eu vou tentar encontrar outros para mostrar para vocês. Então aqui, ó, você fazendo essas quests diárias, vocês vão ganhar tanto o Guild Token quanto as coroas, tá vendo? Ó, de 400 a 700 coroas. Então diariamente você consegue fazer essas quests aí. Galera, outro lugar que vocês vão conseguir achar sempre NPCs é na entrada das DGs, ok? Então sempre vai ter esse NPC aqui, ó, que ele também vai te dar sempre aqui, ó, Honor Token e Crown Coins, que são as coroas. Então sempre que você cumprir essas quests, você vai conseguir essas coroas aí, tá bom? De quests diárias no mapa que eu encontrei foram esses. Tem a Bob lá embaixo, tá? Deve ter mais, com certeza tem mais, mas eu não me recordo agora. Eu sei que tem a Bob aqui que a gente vai dar uma última olhada, que ela também tem umas quests diárias. Bom, aqui na Bob, galera, ela não vai dar crowns para vocês, tá? Mas ela dá algumas moedas também bem bacana. E aqui no G2 tem essa vila bem perigosa aqui, então é bem perigoso aqui, então tomem cuidado. Aqui na Bob, ela vai dar principalmente Skelly Coin. Você gasta na Bob lá na DG. Lá na DG da passagem submersa, você vai gastar esse Skelly Coin. Ela vai dar o Great Honor Cheese, vai vir algumas moedas Honor e entre outras coisas. Ó, Honor Token, beleza? Então aqui também é um lugarzinho de você fazer algum recurso. Não vai ter o Crown, que é o objetivo de hoje, mas tá aí para informação de vocês. Outra forma, e a última que eu lembro, galera, é profissão, né? Vendendo. Outra forma é vendendo as caixas de profissões, né? Então na sua profissão você vai ter a possibilidade de fazer algumas caixas. Pode vir nesse cara e vender para ele, ó. Eu tenho todas as profissões aqui no meu single player. Mas você não vai ter aí dependendo do seu servidor. Pode pegar e vender para ele. Vou pegar umas aqui. Bom, peguei uma de cada profissão aqui, ó. T3. Mas eu vou testar só um, pessoal, para não confundir muito nossa cabeça. Todas as T3 vai ser o mesmo valor, né? Então peguei aqui um Create Produce T3. Aqui, ó. Create Produce T3. Vou vender. Ganhei aqui, ó. Farmer Payment. Ou seja, é o pagamento, né? Do fazendeiro, do trabalhador. Ele me deu aqui, ó. Alguns scrolls, vocês viram ali, né? E me deu também aqui, ó. O Guild Token. Então essa aqui também é uma forma de vocês conseguirem scrolls, inclusive o Guild Token. Esse é um carrinho que vocês podem comprar. Deixa eu ir na minha pequena residência. Quando você ingressa na sua facção, você consegue comprar o contract aqui, ó. Cada facção tem o seu, né? Aqui dentro você compra o carrinho, comprar esse carrinho, pôr na sua base, né? Para você não precisar ficar indo lá em Serpemeru. Ou se eu não me engano, aqui na Baía dos Bocaneiros também tem um, bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Mas é bem mais rápido, né? Pelo menos era antigamente bem mais rápido você vender no comprador, né? O carrinho público, do que ter o seu próprio, ok? Mas dependendo do seu servidor aí, isso vai mudar, beleza, galera? Bom, pessoal, e por último, eu vou ensinar vocês como, de fato, usar as moedas, ok? Então, a gente tem aqui algumas moedas. Do jeito que tá aqui, não serve para nada. A gente vai lá no mercado para eu poder mostrar para vocês. Então, aqui no hall, como que a gente vai fazer para consumir as moedas, ok? Então você tem aqui os itens que você pode comprar. Deixa eu ir num lugar mais caro. É muito barato aquilo ali. E ó. A gente tem, ó. Eu tenho atualmente 2.815 coroas. Para comprar. Se eu tentar comprar aqui, vou falar que eu tenho um saldo insuficiente, né? Porque é óbvio, eu tenho 2.800. Mas se eu vir aqui no meu inventário, eu tenho mais 600 moedas aqui, tá? Essas 600 moedas não estão sendo computadas aqui na minha carteira. Na minha carteira eu tenho 2.815, no meu inventário eu tenho mais 600 moedas, tá? Como que a gente faz para jogar essas moedas aqui lá para minha carteira? Você vai ter, claro, no meu caso é o ESC,
AOC Futures, Character, Coins, Ponte. E aqui sim, ó, você vai ver quanto você tem na sua carteira. No meu caso, 2.815 coroas mais 699, que é o valor que eu tenho no meu inventário. Tá? Esse 699 não está na minha carteira, tá no meu inventário. Então é só pegar e botar esse valor aqui, ó, 699. 699. Ah, mas eu não quero depositar tudo. Eu só vou depositar a quantia que eu quiser depositar. Por exemplo, 99 coroas. Eu vou clicar aqui, ó, Deposit. E tá lá, ó. Saiu do meu inventário, né? Tinha 699 e veio para minha carteira. Aí se eu quiser depositar todo o restante, eu coloco a quantidade que eu quero e deposito todo o restante. E sumiu aqui aquele valorzinho das coroas que estavam no meu inventário. Eu tenho um Guild Token, que é a mesma coisa, tá? Se eu tivesse Skelly Coin, se eu tivesse Arena Token, eu teria que fazer esse mesmo processo, chegar aqui e jogar e depositar na minha carteira esse valor. Você não consegue consumir essas moedas se tiver no seu inventário apenas. Você tem que trazer do seu inventário aqui para a carteira, para então sim da sua carteira aqui você jogar e consumir nas lojas. Aí você tanto pode depositar como sacar, né? Por exemplo, eu vou sacar 514 coroas. Vim aqui, ó, withdraw, lá, saquei. Agora eu tenho 514 coroas no meu inventário e 3.000 coroas na minha carteira. Se eu fechar aqui, vocês vão ver isso. 514 coroas no meu inventário. Se eu abrir aqui, ó, 3.000 coroas na minha carteira. Beleza? E isso é o processo que vocês têm que fazer para todas as outras moedas aqui. Moedas e tokens. Beleza, galera? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Deu para a gente dar uma revisada básica aqui no novo sistema de finanças do mod Age of Calamity. Espero que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, gostei. Como gosto de tudo que vem aí do AOC. Tô suspeito de dizer, né? Mas tá aí bem legal. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu tenha deixado passar, deixa aí nos comentários que eu vou ser muito grato. E eu tô sempre respondendo aí o comentário de vocês. Valeu? Então, ó, fiquem bem, fiquem vivos. Até a próxima aí. Bye, bye, galera.